Bem-vindo de volta ao Recapitulando Filmes aqui. Hoje vou mostrar um filme de ação, aventura e fantasia de 2009, intitulado O Ano da Extinção. Spoilers à frente, fique atento, no ano de 2019. Uma garotinha escreve uma carta onde descreve como ela nunca vai mudar ou crescer. O que ela não aguenta mais. Ela sai de casa para ver o nascer do sol, e quando olha para cima, vemos seus olhos amarelos. Ela é uma vampira. Assim que o sol nasce, seu corpo inteiro queima. Então nos é mostrado como o mundo está vazio durante o dia, por causa de uma praga causada por um morcego infectado em 2009. A maior parte da humanidade se tornou vampiro. A população humana está despencando, e os pesquisadores estão começando a procurar substitutos do sangue, para manter a população de vampiros alimentada enquanto um pequeno grupo deles luta pelos direitos humanos, já que estão sendo caçados e cultivados. Quando a noite cai, o mundo ganha vida novamente. Vemos os vampiros seguirem suas vidas normais como os humanos costumavam fazer, saindo ou indo trabalhar. Há até um vampiro vagabundo implorando por sangue que ameaça um cidadão aleatório. A polícia o eletrocuta por isso. Enquanto isso, pegando seu carro e depois o metrô para o trabalho está nosso protagonista, Edward Dalton. Ele trabalha como hematologista para Bromley Marks, empresa farmacêutica e importante fornecedora de sangue. Depois de passar pela segurança na entrada do prédio, Edward passa pelas salas com as máquinas que cultivam humanos, o que ele odeia. Antes de ir para seu laboratório, ele está tentando encontrar um substituto para o sangue, mas sua última tentativa também foi um fracasso. Depois ele tem uma reunião com seu chefe, Charles Bromley, seu parceiro de laboratório Christopher Caruso, um comissário e um oficial do exército. O comissário informa-o sobre os resultados de um experimento que eles conduziram em um preso no corredor da morte. Ele foi selecionado para um estudo sobre os efeitos da privação de sangue. A falta de sangue causou a degeneração completa do lobo frontal do cérebro. Os primeiros sinais disso foram as orelhas ficando mais compridas. Ele rapidamente se deteriorou em uma criatura parecida com os Nosferatu, sem racionalidade ou emoções. Eles chamam essas criaturas de subsiders, e estão se tornando um problema nas ruas. Restam apenas 5% da população humana, e se não encontrarem um substituto em breve, todos se tornarão subsidiários. Bromley interrompe e leva Edward para seu escritório para uma reunião privada, onde Edward ignora o café com sangue que ele serviu enquanto Bromley conta sua história. Ele costumava ter câncer, mas o vampirismo o curou. Sua filha se recusou a virar, porém, e ela fugiu. Ele sabe que Edward tem pena dos humanos e ele também. É por isso que eles precisam começar os testes o mais rápido possível para salvar a raça humana. Edward vai ao seu laboratório e discute isso com Christopher, que depois de alguma hesitação, ele aponta que o substituto está trabalhando em um macaco, então é hora de ir além dos testes em animais. Momentos depois, os pesquisadores começam o teste. Enquanto Bromley e alguns oficiais observam através de uma janela, Edward lentamente injeta o substituto no corpo de um soldado, que a princípio se sente bem, mas uma vez que toda a dose está dentro, ele vomita e começa a convulsionar. Enquanto bolhas desagradáveis aparecem por todo o corpo, os pesquisadores imediatamente se movem para segurá-lo e injetam-lhe Epimone, o que interrompe sua agitação e faz com que as bolhas desapareçam. Mas um segundo depois, todo o seu corpo explode. Mais tarde naquela noite, Edward sai do escritório e dirige para casa. Ele está assistindo ao noticiário em seu carro, que fala sobre distúrbios relacionados a esquemas de racionamento de sangue. Quando percebe algo errado ao coçar a orelha, abre o espelho da câmera e verifica. Suas orelhas estão começando a crescer. Essa distração faz com que ele não veja um carro vindo na direção oposta. Ele consegue se esquivar no último segundo e parar seu veículo, mas o outro carro bate contra uma cerca. Edward sai para ajudar e leva uma flechada no braço. As pessoas que saem do outro carro são humanos. E sua líder, Audrey Bennett, tem uma besta para se defender dos vampiros. De repente, carros da polícia podem ser ouvidos se aproximando deles. Então Edward jura que só quer ajudar e pede aos humanos que entrem em seu carro, o que eles aceitam após alguma hesitação. Edward ativa o modo de direção de proteção diurna do carro, que deixa todas as janelas pretas, então tira a flecha de seu braço quando a polícia chega, enquanto ele mente para eles e diz a eles para qual direção os humanos correram. Audrey encontra o crachá de Edward e descobre sua ocupação. Depois que a polícia vai embora, os humanos saem do carro e Audrey deseja a Edward um feliz aniversário enquanto todos saem. Momentos depois, Edward está chegando em casa,
onde um anúncio da comunidade está alertando a todos sobre o nascer do sol que se aproxima. Assim que chega em casa, janta e começa a cuidar de suas plantas, quando de repente recebe a visita de seu irmão, Frank Dalton, que não vê há meses porque se alistou no exército. Frank comenta sobre a falta de festa de aniversário, ao que Edward responde que já completou 35 anos. 10 vezes, mas Frank não se importa. Acha que eles devem comemorar e para isso, trouxe uma garrafa cara de sangue humano 100% puro. Ele serve 2 copos enquanto provoca seu irmão por beber sangue de porco, mas Edward recusa. Isso enfurece Frank, que começa um velho argumento deles. Edward não toca em sangue humano, mas ainda trabalha para uma empresa que cultiva pessoas, o que ele vê como um mal necessário, para encontrar o substituto, mas também despreza Frank por caçar humanos para o exército. Edward de repente pega a garrafa de sangue e começa a despejá-la na chuva. Mas Frank a pega dele e a esmaga contra a parede antes de tentar sair. Ele não pode, no entanto, porque um subsider fica em seu caminho. A criatura entra na cozinha e começa a lamber o sangue das paredes, então se move para o copo sobre a mesa. Frank pega uma faca do suporte, que assusta o subsider, e o faz empurrá-lo contra a parede. Ele cai sobre uma mesa de vidro e perde a consciência por alguns segundos. O subsider se move em direção a Edward em seguida, e ele mantém uma baia com um banquinho enquanto chama o nome de seu irmão. Frank acorda e recupera a faca. Juntos os irmãos tentam atacar o subsider, mas ele salta para longe e fica pendurado no teto. Isso permite que Frank o corte algumas vezes antes de decapitá-lo. Momentos depois, a polícia chega para tomar o caso, comentando o fato de que os subsidiários estão agora nos subúrbios. Um dos oficiais encontra um anel na criatura que faz Edward perceber que era o jardineiro local. Ela também encontra feridas auto-infligidas. Alimentar-se de si mesmos acelera a mutação. Na manhã seguinte, Edward é acordado por um alerta de segurança. Ele vai checar e, ao acender as luzes, encontra Audrey apontando uma besta para ele. Ela diz a ele que eles estão procurando por vampiros em quem possam confiar, e que precisam de sua ajuda para encontrar outro caminho além do substituto. Ela também lhe dá uma folha de papel com um mapa. Edward é subitamente distraído por um barulho e se vira, permitindo que Audrey saia silenciosamente. Quando ele verifica o barulho, é Frank, que pergunta a Edward sobre a mulher. Edward responde que não é nada. Mais tarde, as notícias mostram que os investidores estão retirando seus suprimentos humanos da Bromes. Edward vai trabalhar e se encontra com seu chefe, para pedir uma garantia de que o substituto substituirá a necessidade de abastecimento humano. Brome responde que a maioria da população ficará feliz com isso, mas um pequeno setor sempre exigirá a coisa real. Edward lembra que isso incluiria a filha de Brome, antes de voltar ao seu laboratório para olhar o mapa. Quando amanhece, Edward não volta para casa. Ele coloca a proteção de luz no carro e segue o mapa para o campo, onde Audrey já está esperando por ele, e diz para ele se aproximar de uma grande árvore. Ele estaciona sob a sombra daquela árvore, e depois de colocar um chapéu e óculos escuros, sai do carro. Sempre tomando cuidado para não pisar na luz, ele se aproxima de um velho, Lionel Elvis Cormack. Este homem costumava ser um vampiro, mas agora é humano. Edward quer saber como, mas eles são interrompidos por Audrey se aproximando, sob a mira de uma arma de Frank. Edward quer detê-lo, mas Frank não ouve, e o reforço do exército já está chegando. Audrey empurra Frank para a luz do sol e se junta aos homens. Eles pegam o carro de Edward porque os soldados já abriram fogo e destruíram o veículo de Lionel. Eles são perseguidos e baleados enquanto se afastam, o que cria buracos na proteção escura do carro. No início, Audrey consegue cobri-los com as mãos, mas eles se tornam muitos. E a câmera também é filmada, então Edward não pode ver à frente. Lionel assume o volante para que ele possa ver a estrada através de um buraco, e Edward possa se esconder da luz. Quando chegam a uma ponte suja, Lionel dirige o mais rápido possível para atravessá-la com segurança. Mas o caminhão militar é muito pesado, e a ponte quebra sob ela, fazendo com que o caminhão exploda. O resto do backup é deixado para trás sem um caminho a seguir. Depois que a noite cai, eles estacionam perto de um rio, e Lionel conta sua história para Edward. Ele costumava trabalhar em modificações de luz do dia para carros, e tinha uma das primeiras lojas da cidade que os fazia. Dirigir à luz do dia é incrível porque não há outras pessoas por perto, mas também pode ser perigoso para o motorista. Foi o que aconteceu com Edward. Ele não estava se sentindo bem porque não havia se alimentado, então ele acidentalmente bateu o carro contra a cerca do rio.
O acidente o ejetou do carro, e ele pegou fogo antes de cair no rio. Quando ele saiu do rio, ele era humano novamente. Lionel e Audrey querem que Edward recrie essas condições com segurança. De volta à empresa, Bromley está olhando para algumas fotos de sua filha quando Frank chega para vê-lo. Bromley o parabeniza por ter relatado o que aconteceu, e diz a ele que se Edward retornar imediatamente, nenhuma acusação formal será feita. Frank aceita fazer qualquer coisa que Bromley lhe peça. Enquanto isso, Edward e os humanos estão de volta em seu carro, dirigindo para seu esconderijo. Edward não consegue parar de olhar para o pescoço de Audrey. Quando ela percebe isso e suas orelhas pontudas, ela corta a mão e derrama um pouco de sangue em um copo para ele beber. Ele se recusa a princípio, mas Audrey precisa saber que os outros humanos estarão seguros ao seu redor, então ele aceita o copo e o bebe. Algumas horas depois, eles chegam a um antigo vinhedo, onde Edward conhece outros humanos, incluindo Jarvis, que está liderando um grupo de resgate para encontrar mais humanos. Depois de entrar na casa, ele também conhece o senador Westenra, um político vampiro a favor da proteção dos direitos humanos e da cura. Depois de cortar brevemente para Bromley, observando como uma de suas máquinas perdeu todos os seus humanos e seus pesquisadores tirando um corpo, somos mostrados a uma barraca de café na estação de metrô, onde um homem reclama que seu café não tem sangue suficiente. O funcionário diz a ele que 5% é o máximo que ela pode servir, mas o homem não aceita um não como resposta. Ele rouba uma bolsa de sangue e, ao quebrá-la, espirra todos ao seu redor, deixando-os em frenesi. As pessoas se revoltam e atacam a barraca de café para roubar mais sangue, fazendo com que a polícia chegue para eletrocutá-los em submissão. Na manhã seguinte, no vinhedo, Edward tira um pouco de sangue de Lionel para fazer alguns testes, enquanto ele faz algumas perguntas sobre como se sentiu no dia em que se tornou humano. Edward acha que talvez a única maneira de tratar o sangue seja dentro do corpo, controlando a queimadura da luz do dia. Algumas horas depois, quando ele sai do laboratório para fazer uma pausa, a maioria dos humanos se afasta dele. Audrey vem e diz que eles podem temê-lo, mas ainda acham que ele pode ajudar. Edward confessa que não queria se transformar, mas Frank o traiu e o transformou de qualquer maneira. É então que Edward percebe os tanques de fermentação, e depois que Audrey confirma que eles são herméticos, eles vão olhar para eles de dentro. Os tanques têm extratores de ar que lhes permitiriam apagar o fogo, e Edward decide usá-los para seu experimento. Então eles começam a trabalhar nas modificações necessárias. Mais tarde, no meio da noite, vemos o grupo de Jarvis na estrada levando um comboio de humanos resgatados para o vinhedo, incluindo a filha de Bromley, Alison. Quando um tiro fura um pneu, eles são forçados a parar seus carros. Eles saem com suas armas prontas, mas o exército os cerca, e após uma curta troca de tiros, todos os humanos são nocauteados. Alison consegue entrar em contato com o vinhedo antes de ficar inconsciente também, então quando Frank pega o walkie-talkie de suas mãos, eles o usam para rastrear a ligação e encontrar a localização do vinhedo. No vinhedo, todos os humanos estão pegando suas coisas e entrando em seus carros, prontos para seguir Turner até seu esconderijo. Mas Edward quer ficar para trás porque não haverá outra chance de recriar o experimento. Então Lionel e Audrey decidem ficar para trás também e ajudar. De volta ao Bromley, Alison acorda no escritório de seu pai e pega uma faca quando ele chega para vê-la. Alison implora pela vida de seus amigos. Bromley diz que está feliz em vê-la, mas, ao abraçá-la, admite que não pode fazer nada por seus amigos. Alison o empurra e corre para a porta, mas é nocauteada por um soldado quando Bromley percebe que sua filha o esfaqueou. Quando a manhã chega a vinha, a experiência está pronta para começar. Audrey cuidará dos monitores enquanto Lionel ficará no tanque com Edward, que tem um monitor cardíaco conectado ao peito e está coberto por um cobertor molhado. O processo é simples. Eles abrem um buraco no tanque para deixar a luz do sol queimar Edward. Então eles usam o extrator de ar para apagar o fogo. As duas primeiras tentativas são um fracasso, mas deixam Edward queimar por mais tempo na terceira, e desta vez funciona. Edward consegue se tornar humano novamente. A felicidade deles é interrompida pela chegada do exército para invadir o local, mas eles evitam ser pegos escondendo-se em um barril de vinho. Cortamos para a empresa novamente, onde Frank está visitando Bromley, que está sendo tratado de seu ferimento. Bromley pede a Frank para fazer algo por ele, e Frank sai da sala para ver Alison em sua cela. Ela ainda não quer ser transformada, mas Frank vai em frente e a morde de qualquer maneira. De volta ao vinhedo,
O trio deixa seu esconderijo depois de se certificar de que está seguro. Edward sai e fica maravilhado com a luz do sol tocando sua pele sem queimar, enquanto Lionel recupera um carro velho dele. Enquanto isso, na empresa, Bromley vê como todas as suas máquinas estão vazias, agora antes de verificar sua filha, que não está bebendo suas rações de sangue. Bromley entra na cela e descobre que ela está se mordendo, o que a transformará. Ela ataca seu pai e o culpa por tudo antes de ser levada. Depois que os militares impõem a lei marcial para que possam lutar livremente contra os subsiders nas ruas, cortamos para Edward, Audrey e Lionel, que estão chegando à cabana de Turner, apenas para encontrar todos os humanos mortos. Audrey está começando a perder as esperanças, mas Edward diz que conhece alguém que pode ajudar. Depois de cortar brevemente para Christopher conseguindo uma fuga no laboratório, somos mostrados como os militares estão arrastando os subsiders à luz do sol para execução. Alison está entre eles, e vê-la morrer faz Frankie reconsiderar sua posição. Mais tarde, à noite, Christopher volta para sua casa, onde encontra o trio esperando por ele. Edward diz a ele que tem uma cura, que é melhor do que um substituto, e pede sua ajuda para recriar o experimento. A conversa deles é interrompida pelo telefone tocando, então Christopher sai da sala para atender a ligação. Quando ele demora muito para voltar, eles ficam desconfiados, então Audrey vai atrás dele enquanto Edward e Lionel verificam seu casaco. Acontece que Christopher deixou seu celular aberto em uma ligação todo esse tempo, e agora todos na empresa sabem onde eles estão. O exército de repente chega e Audrey é nocauteada e capturada, mas Lionel e Edward conseguem escapar usando os túneis subterrâneos. Eles decidem se esconder em uma velha garagem abandonada, onde são atacados por um subsider. Frank chega então e atira na criatura antes de perceber que seu irmão se tornou humano, fazendo-o confessar que só o transformou porque não queria vê-lo morrer. Ele admite que cometeu um erro e agora quer ajudar, mas quando Lionel se aproxima, sua sede toma conta dele e ele pula no humano para mordê-lo. Edward o agarra e o empurra para longe de Lionel. Ele está pronto para atirar em seu irmão, mas se detém quando percebe algo. Momentos depois, vemos Edward entrando voluntariamente no prédio da empresa, acionando os alarmes com sua condição humana. A segurança o pega e o leva ao escritório de Bromley, que atualmente tem Audrey sangrando em uma cadeira e está bebendo seu sangue. Edward diz a ele que se arrepende de tudo e quer ser um vampiro novamente, perturbando Audrey com sua traição. Bromley mostra a ele que finalmente encontraram um substituto para que ele não precise mais de Edward, e o chama de covarde. Edward diz que Bromley também é covarde porque não conseguiu transformar sua própria filha. Furioso, Bromley morde Edward, mas Edward não se importa na verdade, esse tem sido seu plano o tempo todo. Bromley começa a se transformar em humano, e enquanto Edward se lembra de como Frank também se transformou, ele explica que beber sangue de vampiro tratado é a cura. Bromley aperta um alarme para chamar a segurança, e cortamos para ver um monte de caminhões do exército chegando ao estacionamento. Quando os soldados saem de seus veículos e se aproximam do elevador, as portas se abrem para revelar Bromley amarrado a uma cadeira, fazendo com que os vampiros entrem em frenesi e se alimentem dele. Enquanto isso, Audrey e Edward, agora armados com armas que ele encontrou por aí, descem e estão prestes a deixar o prédio quando mais soldados chegam para bloquear seu caminho. As portas de vidro quebram de repente quando Frank dirige o carro de Lionel para dentro, acertando todos os soldados para salvar seu irmão. Mas o reforço chega imediatamente e agora eles estão cercados. Frank diz a Edward para ir antes de se sacrificar, permitindo que todos os soldados saltem sobre ele e o comam. Edward não tem tempo para lamentar sua morte, porque um segurança levou Audrey e ele deve resgatá-la. Ele o segue até a sala de segurança, onde, depois de algumas lutas, Edward consegue matar 2 guardas vampiros e ajuda Audrey a matar o terceiro. Então eles assistem nas câmeras de segurança, como os soldados que se alimentaram de Frank se tornaram humanos, e os outros soldados vampiros agora os estão atacando também. Um massacre de alimentação ocorre, e quando Edward e Audrey voltam ao saguão, apenas um punhado de soldados humanos permanece de pé. Christopher aparece e atira em alguns soldados, alegando que não pode haver cura. Ele está prestes a atirar neles também quando uma flecha atinge seu peito e o mata. Veio de Lionel que chegou para ajudar. Audrey lhe dá um abraço enquanto Edward observa o corpo de seu irmão, e a luz do sol nascente lentamente entra.